Meu nome é Davi Mateus e eu sou um americano com um chamado de parte de Deus para essa nação, Brasil. O mundo inteiro está falando sobre mover dentro da faculdade em Asbury, mas eu tenho uma preocupação. Minha preocupação é que muitos vão querer replicar o que está acontecendo. Mas Davi, como que isso é um problema? Para você, o que é avivamento? É um lugar cheio de sinais e maravilhas, de línguas estranhas e um monte de pessoas sentindo a presença de Deus? Sabe, até homens mortos podem carregar dons. Jesus mesmo fala que nos últimos tempos se levantarão muitos falsos profetas que produzirão sinais e maravilhas e enganarão a muitos, talvez até os eleitos. Agora mais que nunca você precisa vigiar, porque avivamento não é um mover de emoção. Não é apenas o que Deus entrega para nós, mas é uma resposta de Deus àquilo que nós entregamos para Ele, a nossa rendição, a nosso arrependimento. E isso pode demorar dias, semanas, meses, até anos. Agora preste muita atenção. William Seymour, quem começou o avivamento da Rua Azusa, ele orava 5 horas por dia por 2 anos e meio para receber o batismo do Espírito Santo. E finalmente, depois de 2 anos e meio, quando o Espírito Santo falou com ele, sabe o que o Espírito Santo falou? Você precisa orar mais. Então, por mais 1 ano e meio, ele orava 7 horas por dia. Até que um dia o Espírito Santo se derramou sobre ele e começou o avivamento da Rua Azusa, marcado por línguas, sinais e maravilhas. Mas você sabe por que esse avivamento morreu? Porque outras pessoas quiseram replicar o que estava acontecendo, correndo atrás de emoções e falsos moveres. O William Seymour mesmo disse que ele via muitas pessoas fingir falar em línguas e sentir algum tipo de mover. Pessoas que estavam avivadas ainda em pecado e sem amor. Ele mesmo disse que quem não demonstra fruto de amor não é batizado pelo Espírito Santo. E quando você ver qual foi a pregação que começou a mover na faculdade em Asbury, a sua mente vai explodir. Vou traduzir ela e colocar aqui amanhã para vocês. Mas por enquanto deixo vocês com um verso. 1 Coríntios 13:2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Nesses dias vou estar falando sobre o que é o verdadeiro avivamento e como viver ele, como identificar falsos moveres e a razão por qual as pessoas em Asbury estão vivendo o que eles estão vivendo. Não é vir para um grande evento que starta, que inicia, inaugura uma temporada nova como esse que a gente está vivendo e depois voltar para casa e querer só o de repente. O de repente é resultado do todo dia. A igreja que viveu o extraordinário vivia o ordinário antes do extraordinário. O que Deus está dizendo? Faz o ordinário que eu manifesto o extraordinário. Entende? Então é o que? É pegar um momento igual esse que a gente está vivendo aqui, igual esse que o pessoal está vivendo lá, não para se acomodar nele, mas para o que você usou aí, para sair de lá e dizer, eu quero ter fome e sede todo dia. E aí é isso, é orar e buscar todo dia. Aí, meu irmão, aí o ambiente não toca mais em você. É você que toca no ambiente que você chegar. Isso é avivamento. Amém. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Semeai para vós em justiça, ceifai em misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Todos nós temos ouvido e acompanhado o movimento da Universidade Asbury, em Kentucky, e ninguém duvida que muitos jovens estão um despertar do Espírito de Deus. Visto que um verdadeiro avivamento, como alguns que já existiram, precisa, lugares de pecado ao redor foram modificados, enfim, todas as vezes que se reuniam. Como lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 16, porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho,
uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1, portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Como resultado, o mundo ao redor foi abalado e diariamente o Senhor acrescentava mais e mais pessoas às assembleias de crentes da Nova Aliança, daqueles que iam sendo salvos. Atos 2:38 diz assim: orientou-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava proclamando: sede salvos desta geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. É interessante notar que no livro de Atos os crentes eram batizados com o Espírito em grupos, não principalmente só como indivíduos. Houve uma exceção na experiência do apóstolo Paulo, quando as mãos foram impostas sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo. Em Atos 9:17, então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. O discernimento espiritual e a exposição da falsidade e do engano também era uma característica das assembleias, como vemos no caso de Ananias e Safira, e Simão e Elimas, os ocultistas que tinham muitos seguidores. O livro de Atos foi escrito como um modelo para o corpo de Cristo ao longo da história, e é mais aplicável hoje do que nunca, pois vemos um engano espiritual correndo desenfreado no meio de todo o cristianismo. Nós vemos uma infestação de falsos profetas, mestres, com seus falsos milagres, sinais, maravilhas e falsas manifestações, além de um mau uso da palavra de Deus para encher os seus próprios bolsos, enquanto promovem sua teologia antibíblica, alimentando seus apetites gananciosos de cobiça. Uma ninhada amaldiçoada. Muito mais poderia ser dito sobre este assunto, mas vamos prosseguir. Quando lemos o profeta Oséias, nós vemos o que Deus exigia de Israel para experimentar um verdadeiro avivamento. Oséias 10, versículo 12: semeie com vista à justiça, colha de acordo com a bondade, quebre seu terreno baldio. O principal objetivo de qualquer avivamento é ver a retidão prevalecer e a iniquidade se desfazer. O próprio Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E isso de Deus. Muitos hoje têm fome e sede de milagres, sinais, maravilhas, visões, sonhos, profecias, algum tipo de toque, manifestação,
mas poucos têm fome de sede de justiça, que se manifesta na confissão e na renúncia do pecado. É uma rendição da vontade completamente ao Senhor. Não principalmente as emoções ou apenas o seu intelecto. A vontade também deve ser entregue, e é o mais difícil. É claro que não posso olhar para inúmeros jovens e pessoas se reunindo para adorar ao Senhor e só enxergar críticas. Não faz o meu feitio. Porém, preciso abrir os olhos para as Escrituras e começar a analisar com mais cautela tudo o que realmente pode ser tirado disso. E é importantíssimo que saibamos que muitos ali estão sendo realmente transformados. E provavelmente o tempo dirá se a sociedade estará sendo tocada por este mover. Mas não podemos negar que provavelmente muitos ali não querem se desligar do pecado. Mas isso é só o Espírito que pode convencer. E mesmo que não seja um avivamento totalmente correto, como as Escrituras realmente o chamariam, podemos dizer que existe um mover. E aqueles que verdadeiramente estão buscando o Senhor em espírito e em verdade, vão encontrá-lo e vão permanecer e talvez se fortalecer mais e mais. É claro que muitos sairão dali e continuarão com suas vidas enrustidas no pecado. E talvez até acreditem em falsas verdades, de que não tem problema nenhum permanecer no pecado em que ele está cometendo. Talvez ele esteja querendo buscar uma desculpa para se manter no pecado. E então o inimigo permite que ele esteja também dentro deste movimento e que saia dali e permaneça no mesmo pecado. Mas entenda, para isso, em qualquer lugar vai existir todos os tipos de pessoas. E é por isso que o joio cresce junto com o trigo. E então o joio permanece sempre joio. O trigo, que é trigo de verdade, vai se voltar para os caminhos do Senhor. E não se deixará levar pelas ilusões e pelos sofismas que Satanás sempre vai utilizar de qualquer movimento espiritual para atrair pessoas, seduzir pessoas para ele. O caminho que abre a porta para Deus enviar um avivamento é a semeadura da palavra de Deus no solo do coração das vidas, que produz justiça de Deus. Mas isso acontece apenas pelo arrependimento e pela fé em Jesus para nos salvar. Isso é concedido quando entronizamos Jesus como Salvador em nossas vidas. É um dom que Deus nos dá, o dom de crer em Jesus. Romanos 10, versículo 9, se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 2, versículo 4, ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Deus está sempre disposto a dar um reavivamento, mas será que estamos dispostos a recebê-lo nos termos de Deus e nas condições que Ele exige para isso? Semeando a semente da palavra de Deus regularmente no solo de nossos corações, criaremos condições que verão um reavivamento, quando Deus o ordenar de acordo com os seus propósitos soberanos. Ninguém pode derrubar um avivamento. Não é obra de homem, mas de Deus. A iniciativa de Asbury ainda está em seu começo. Apenas o tempo dirá se este despertar espiritual se torna realmente um avivamento completo. Não feito apenas pelo homem, mas pelos propósitos soberanos de Deus, que está mais disposto a dar um avivamento do que nós a recebê-lo. Ele quer não apenas nos abençoar, mas através de nós redimir a sociedade dos seus maus caminhos. Este é o propósito do reino de Deus. De nada adianta um prazer momentâneo. Deus não está preocupado em trazer prazer para o corpo.
Deus quer trazer o reino, Deus quer trazer cidadãos dos céus, Deus quer trazer o reino de Deus sobre a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a vontade do Pai. Mas talvez você deva se perguntar, mas isso não tem nada a ver com os fins dos tempos, Mari. Fim dos tempos fala sobre a apostasia? Sim, a apostasia vai aumentar cada vez mais. E é por isso que precisamos estar despertos quanto a todo tipo de movimento. Mas, mesmo que haja uma grande apostasia, que já acontece na igreja por completo, precisamos entender que o trigo continua crescendo, paralelo ao joio, até que a colheita se finde. Então, mesmo que exista a apostasia, a igreja verdadeira do Senhor continua enchendo os seus candeeiros com um verdadeiro azeite que vem do alto. Sim, a noiva de Cristo continua se preparando e desperta. Vocês lembram de Noé? Mesmo que houvesse uma grande apostasia ao redor dele, ele continuava crescendo. Ele era o trigo em meio a muito joio. Mas, de maneira alguma, isso fez com que paralisasse o movimento de avivamento que estava sobre a vida dele. Mas, porque ele aceitou o chamado do Senhor, ele provavelmente deixou os pecados para trás, a vida que ele poderia levar no mundo, e decidiu viver uma vida santa. Aqueles que vivem uma vida santa, santidade, fala sobre separação. É o mesmo significado na raiz da palavra. Então, se você decide hoje um avivamento, se os que estão em Asbury estão decidindo um verdadeiro avivamento, o coração de cada um que enxerga só é Deus. Então, para um, pode estar trazendo um verdadeiro avivamento. E esta pessoa pode trazer muitas outras pessoas para Jesus. Podem ser enviados para diversos cantos do mundo todo. Podem até se tornar parte das duas testemunhas, quando a grande tribulação, a última semana de Daniel, começar. Porém, com certeza, existirão muitos ali que são apenas fogo de palha. É isso que o joio é. Ele é parecido com o trigo, mas ele não cresce igualmente. Pelo contrário, ele fica no meio. E muitas vezes, ele parece que é a mesma coisa. Mas, no final da colheita, ele é retirado e jogado no fogo. Então, acredito que a postura de nós que estamos olhando de fora, ou se existe alguém que está de dentro e está me ouvindo, não é a de julgarmos se é ou não é um avivamento, mas entender que hoje é tempo de cada um de nós viver este avivamento dentro de nossos corações. Cada um prestará contas de tudo aquilo que tem feito diante do Senhor e de como tem brincado com o pecado. Não dá para brincar mais. O tempo é curto e precisamos hoje deste despertar em nossas vidas. Em cada reavivamento genuíno, a sociedade será radicalmente mudada. Será que estamos dispostos a interferir no andamento de uma sociedade? Será que estamos dispostos a unir bravas vivas com outros membros do corpo de Cristo? Ou será que estamos mais preocupados com o nosso ego e aquilo que nós achamos que é o certo? Será que você, que estuda a palavra de Deus e é realmente muito inteligente, está mais preocupado em levar a palavra em amor ou em discutir e arranjar brigas para defender o seu ponto de vista, se tornando uma ilha no meio de uma imensidão de pessoas que precisavam ouvir e serem discipuladas por esse amor tão grandioso, o amor de Jesus? Então, aqui fica a minha mensagem, simples e curta. Talvez eu não agrade a todos, mas está tudo bem. Talvez você nunca vá agradar a todos, mas o importante é estarmos unidos com o mesmo propósito, levarmos a palavra de Deus à frente, semeá-la na vida das pessoas e, quem sabe, você consiga mudar um pedaço da sociedade e você possa trazer o reino de Deus como um verdadeiro cidadão do céu. Oremos.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, te entregamos a vida de cada um dos que estão neste despertar espiritual de Asbury. Todos aqueles que verdadeiramente estão te buscando, Senhor, que te encontrem em espírito e em verdade. Aqueles que estão ali apenas fogo de palha, muda os corações, alcança cada um, Senhor, e traz para perto de ti. Clamamos, Senhor, pelo avivamento em nossos corações também, em nossas vidas. Tira todo julgamento e coloca amor, mais amor, pelos nossos irmãos, por aqueles que necessitam da nossa ajuda. Perdoa os nossos pecados. Arrependemo-nos hoje de tudo aquilo que nós erramos e muitas vezes nem conseguimos enxergar. Perdoa-nos, Papai, pelas nossas fraquezas. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.